Engenheiros, engenheiras e simpatizantes, Prof. William, concreto protendido. Vamos verificar uma seção com armadura passiva e ativa já dimensionadas e se ela se encontra no domínio 3. Vamos lá? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente verificar a condição de segurança de uma seção transversal no domínio 3. A armadura ativa já foi calculada e desenhada. A armadura passiva, 4 fios de 16 é a passiva, e a vermelhinha aqui, 2 bainhas com 3 fios de 15,2 milímetros. As propriedades da seção transversal, 30 centímetros de base, 100 centímetros, 1 metro de altura, e as ações, para a gente comparar a solicitação, as ações, com o momento resistente de cálculo. Foram dadas aqui 2 cargas. Aqui foram dadas 2 momentos devido à carga permanente, 2 momentos devido à carga acidental e os seus coeficientes de ponderação das ações. Também foi fornecido aqui nosso Psi0 no caso do MQ1 e Psi0 no caso do MQ2. Então, com esses dados aqui, nós calculamos o momento solicitante de cálculo. Com a seção transversal e a propriedade dos materiais, concreto 30 MPa, com gama C 1,4 e a geometria do problema, nós vamos calcular o momento resistente de cálculo. Então vamos lá, eu dividi em 10 passos o nosso roteiro de cálculo. Vamos começar com o cálculo das tensões nos aços, que é a tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. No caso do CA50, 500 MPa, dividido por 1,15, 434,8 MPa, 43,48 kN por centímetro quadrado, e eu faço a mesma coisa para a tensão na armadura ativa. FYK, no nosso caso aqui 1710, dividido por 1,15. Com essas tensões calculadas, tensão de escoamento, nós vamos para forças de tração. Nós vamos considerar que a força de tração no aço é a área de aço vezes a tensão no aço. 8 centímetros, área de aço, 8 centímetros quadrados, e a tensão no aço, 43,48 kN por centímetro quadrado. Ou seja, a nossa força no aço de projeto, 347,83 kN. E o mesmo procedimento eu faço para a armadura ativa. A área da cordoária, das 2 bainhas, com 2 bainhas de 3 fios de 15,2, 8,40 centímetros quadrados, e a tensão de proteção, calculada aqui anteriormente, 148,7 kN por centímetro quadrado, 1.249,04 kN. Agora vamos calcular a tensão no concreto. Tensão no concreto, tensão característica no concreto, 30 MPa, coeficiente de segurança, 1,4. Pelo efeito Rush, 0,85 da tensão característica, dividido pelo coeficiente de segurança. Fazendo a continha, 18,214 MPa ou 1,8214. Lembrando aqui que o nosso concreto ele é menor ou igual a 50 MPa. Força de compressão tem que ser igual à força de tração, somado aqui, a força no aço mais a força no aço ativo, passivo mais ativo, 1.597. Então a força de compressão tem que ser igual à força de tração. Nossa seção está agindo apenas momento fletor. Posição na linha neutra. A área de concreto comprimido, vou colocar aqui na seção transversal, a área de concreto é o BW vezes o Y. O Y é uma parte da linha neutra. Linha neutra é aquela linha onde nós não temos nem compressão e nem tração. Quem vai resistir à tração aqui são as armaduras, vermelhinho a ativa, azuis
a armadura passiva, AS. Então a linha que divide a compressão da tração é uma linha que não tem nenhuma nem outra, é zero, tensão nula. Então a linha neutra é uma linha onde nós temos tensões iguais a zero. Então a nossa área de concreto comprimida é a BW e a altura Y, que é uma porcentagem dessa linha neutra. Nosso caso aqui o concreto é de 30 MPa, 0,8 de X. Então nosso Y aqui é 0,8 de X vezes o BW. Então voltando lá, né? A área de concreto, vamos calcular a área de concreto. Bom, primeiro, tensão vezes área é a força de compressão. Como eu tenho a força de compressão e a tensão no concreto, eu quero o domínio 3, lembra? Eu vou dividir um pelo outro, eu tenho a necessidade de 876,7 centímetros quadrados. Então eu tenho a área de concreto. E sei que a área de concreto é o BW vezes o Y. Então agora eu vou calcular o Y. O Y é a área de concreto. O Y é a área de concreto dividido pelo BW. Fazendo a continha, 29,22. Mas o Y é uma parte de X. No caso aqui, 0,8 de X. Então, X é o Y dividido por 0,8. Y dividido por 0,8. Fazendo a operação, 36,5 centímetros. Agora, vamos verificar com todos esses valores calculados, vamos encontrar se nosso domínio é o 3 ou não. Vamos verificar se estamos no domínio 3 ou não. Então, vale um pouquinho aqui da lembrança lá de concreto armado, com armadura passiva. Aqui são todos os domínios. Domínio 1, 2, 3, 4, 5A. O domínio 3 é onde a nossa seção se encontra nessa região, em que o concreto está a EYCU, que é a deformação de encurtamento do concreto perto da ruptura. Nosso caso aqui 3,5 por 1000. E o aço está entre EYD e 10 por 1000. Nessa região. Tá? EYD e 10 por 1000. Concreto, 3,5 por 1000. Então, voltamos lá para a gente verificar. Vamos calcular as distâncias das nossas resultantes. A nossa seção tem 100 centímetros, menos 4, 96 é o DS. E o DP, 92 centímetros. Vamos precisar desses valores para calcular o momento resistente. O EYS, YD, a tensão de escoamento, onde começa o domínio 3, é a tensão no aço dividido pelo módulo de elasticidade. Dividindo pelo outro, 2,07 por 1000. O YSD, fazendo uma semelhança de triângulo aqui, ó. X está para essa distância, como 3,5 por 1000 está para YSD. Então, por semelhança de triângulo, surge essa formulinha aqui, ó. ds menos x está para x, como YSD está para YCU, que é 3,5. Então, ds menos x está para x, como YSD está para 3,5 por 1000. Então, fazendo a continha, 5,70 por 1000 é a deformação no aço. Está ok? Nós estamos no domínio 3. O domínio 3 começa em 2,07 e vai até 10. Então, esse aqui é o domínio 3. A norma, NBR é 6118. Domínio 3 começa em 2,07 e vai até 10 por 1000. Então, está aqui. Voltando lá. O nosso YSD deu 5,70. Então, está entre 2,07 e 10. Agora, vamos calcular o delta YPD, que é a deformação diferencial da armadura ativa. Mesma relação, só que agora não é mais a distância do aço, é dP, é a distância da armadura ativa, dP, menos o x, vezes o 3,5
por 1000. Fazendo a continha, 5,32. Então, nossa deformação ΔYPD, a deformação da armadura ativa, também está entre 2,07 e 10 por 1000, ou seja, domínio 3. Ok. Agora, somando as deformações da armadura ativa, nós temos o ΔYPI, que foi dado, 5,5 por 1000, e nós acabamos de calcular o ΔYPD, 5,32, somando do 10,82, ou seja, estamos no domínio 3, porque está na fase de escoamento do aço. Agora vamos calcular o YPYD, que é o escoamento da armadura ativa. 148,7 é a tensão na armadura ativa e o módulo da elasticidade da armadura ativa, 200 GPa ou 20.000 kN por centímetro quadrado. Deu 7,44. 7,44 tá, é um valor menor do que o YPD, 10,82 que acabamos de calcular. Ou seja, com certeza a nossa armadura está escoando. Nós calculamos aqui o ΔYPD, que é a relação, né, por semelhança de triângulo para a armadura ativa. Deu 5,32. 5,32 está no domínio 3. Entre 2,07 e 10 é domínio 3. Agora vamos calcular o YPD, que é a soma do ΔYPI, que foi dado, e o ΔYPD, que acabamos de calcular, 5,32, somando 10,82. Isso está sendo verificado com o YYD, que é a tensão de escoamento da armadura ativa, que dá 7,44. 7,44 é um valor menor que 10,82. Tá? Então, 7,44 é onde começa o escoamento. A nossa soma está dando 10,82, ou seja, a nossa armadura está escoando. Ok. Agora vamos para braços de alavanca. As distâncias, essas distâncias aqui, para a gente calcular o momento dessas duas forças em relação ao centroide da área comprimida. Tá? Então, essa força vezes essa distância, essa força vezes essa distância. Então, eu preciso dos valores. Agora, nós vamos calcular as distâncias do braço de alavanca. ZS e ZP. Né? Através dessas distâncias, eu vou calcular o momento, somando os dois momentos dessas duas forças, é o momento resistente da seção. Então, o ZS é o ds menos o y barra. Nosso y barra aqui é metade do y. Então, ds menos y barra, 81,39. ZP é o dp menos y barra, 92 menos 14,61, 77,39. Esses são chamados braços de alavanca. Então, agora vamos calcular o momento resistente de cálculo. O momento resistente de cálculo é a força normal do aço, vezes o braço de alavanca correspondente, a força na armadura ativa, vezes o braço de alavanca correspondente. Os valores foram calculados anteriormente e dão um momento resistente de 1.249 kN metro. O momento solicitante de cálculo. Como eu tenho duas forças acidentais, eu fiz duas combinações. Uma combinação com o Ψ0 no MQ2 e a outra combinação com o Ψ0 no MQ1. Né? Ψ0 é aquele fator de combinação, né, de ponderação, quando existe uma probabilidade dos carregamentos ocorrerem simultaneamente. Existe uma baixa probabilidade dos carregamentos ocorrerem simultaneamente. Isso você vai aplicar somente nas cargas acidentais. O nosso gama G é 1,4, gama Q é 1,4 e o valor dos momentos foram dados no enunciado. Na combinação 1 deu 1.142 e na combinação 2 deu 1.083,6. Então o maior é o que vale. Esse aqui está descartado. Então o maior 1.143 kN arredondando. Ou seja, o nosso solicitante, as ações, o que está agindo na minha seção transversal, é menor do que o momento resistente. A minha seção
resiste a 1.249 kN. Ou seja, a seção está verificada. Ok, senhores? Valeu!